first few hours we've been here is a real need for animals. Thousands and thousands of animals are actually caught in discarded fishing gear. We are trying to help animals by helping people, and vice versa. That's what World Animal Protection is all about. Agora sim, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista, e vou estar com vocês ao longo desse dia, onde vamos saber, vamos entender a situação atual dos oceanos e, especificamente, a questão do lixo marinho e esse grande problema que será apresentado hoje das redes de pesca, da pesca fantasma. Primeiramente, em nome do Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural, que queria estar muito aqui para agradecer a presença de todos nesse debate tão importante. Então, eu faço, em nome do Bruno, em nome da Unibis Cultural. Aqui também é a minha casa, a Rádio Vozes, onde eu gravo o meu podcast Vozes do Planeta, é na Unibis Cultural. Então, realmente, como a gente viu nesse vídeo de abertura, é um lugar que acolhe a todos. Muitas vozes. Muito bem, eu queria contar, dessa manhã, a gente terá diversas visões para entendermos o problema e também teremos um espaço de encantamento. Porque, para entendermos o problema, a gente precisa também entender a função dos oceanos na nossa vida. A gente pensa muito sempre na Amazônia, na questão do oxigênio, né? Mas a gente esquece de olhar para os oceanos também como uma fonte primordial de vida. E o que a gente está causando nos oceanos? São estudos bastante atuais e bastante alarmantes que a gente vem acompanhando. Muitos de vocês imagino que já devam ter aquele dado bem preocupante de que até 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Isso é um dado real. Recentemente também a National Geographic lançou uma grande campanha para falar sobre o planeta ao plástico, e a ONU Meio Ambiente, juntamente agora com a World Animal Protection, estão aqui juntos para apresentar esses dados e também convidar pessoas para o diálogo, porque para entendermos e encontrarmos soluções para o grande problema, necessitamos entender a fundo o que está acontecendo. A campanha Mares Limpos, da ONU Meio Ambiente, a gente vai conhecer daqui a pouco, nesta manhã, também, como é que ela foi criada, qual que é a dimensão, como é que a ONU entende este problema da questão plástica, do lixo marinho, principalmente, e também vamos entender como a proteção animal mundial está tratando o problema diretamente que está sendo causado na fauna marinha. Bom, para a gente começar, eu não vou, porque a gente tem um momento de encantamento. E eu queria convidar, então, para a gente mergulhar nesta manhã, a família Schirmer, falando da voz dos oceanos. Bem-vindo, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. São 34 anos que estamos navegando pelos mares do mundo e realmente com uma preocupação muito grande dos nossos oceanos. Como ela falou, realmente os nossos oceanos é o pulmão do mundo, né? E nos preocupa muito. Mais de 100 mil aves marinhas morrem todos os anos no mar. E animais marinhos. E aves marinhas, para vocês terem uma ideia, são 90% das aves marinhas que estão com plástico em seu corpo. Então, realmente, é um problema seríssimo. E nessas nossas viagens, nós passamos por uma ilha muito, muito pequena, West Fayou, nas Carolinas do Norte, e paramos lá para ver o que estava acontecendo, aquela ilha linda, e só vimos assim aquele azul. Quando nós chegamos na ilha, ficamos apavorados. O que tinha de plástico é impressionante, e nós queremos começar com esse vídeo para vocês terem uma ideia.
Chegamos aqui numa das ilhas da Carolina e não tem ninguém, é totalmente isolada do mundo, no Pacífico Norte. E ficamos muito surpresos quando chegamos aqui. Muito plástico, muito plástico. Se cada um fizer um pouquinho, em cada lugar onde habita, de ajudar isso, de menos lixo nesse mundo, eu acho que a gente está ajudando a preservar nosso planeta Terra e Água. Que realmente isso aqui não foi feito aqui e nem merece de estar aqui. Em 100 metros, em menos de 1 hora, recolhemos isso tudo de lixo. Isso me impressiona muito. E é lixo de todo mundo. É impressionante como fazem do nosso oceano um lixo. É impressionante. Ou seja, não tem consciência nenhuma de preservação, entende, desse lindo oceano. E agora nós estamos compactando aqui para ficar bem pequeno. Quando chegar no primeiro porto, na ilha de Guam, nós vamos dar para reciclagem. Esse é um dos muitos pacotes que nós reciclamos aqui, a reciclagem. Tem 150 garrafas, que a gente está ajudando um pouco a natureza. E convido a você aí na sua cidade fazer o mesmo, recolher o lixo e reciclá-lo. Bem, nós levamos esse lixo para Guam. Guam está mais ou menos a 250 quilômetros dessa ilha. E fomos lá ver se eles tinham reciclagem. E ficamos muito impressionados com uma senhora americana, lá do interior dos Estados Unidos, estava nessa ilha e ela revolucionou. Realmente uma liderança fora de série. E é isso que precisa, são lideranças para levar, vamos dizer, uma causa. Primeiro ela analisou a ilha, buscou um empresário que recolhesse o plástico, né? Conseguiu esse empresário pagava pelo recolhimento, pelo plástico que ia para da reciclagem. Ela foi no exército, tem 40 mil soldados americanos em Guam. Ela foi nas universidades, foi na escola, foi nas operadoras de mergulho e nós estivemos vendo o trabalho dela. É impressionante, realmente nos impressionou. E esse lixo é levado para a China, reciclado, e ela, com isso, ela tinha recursos financeiros para distribuir para as escolas. A coisa foi tão legal que ela começou a trabalhar também, porque Guam recebe 1 milhão de turistas todos os anos. E ela começou a ver que tinha comida que restava, e tem caminhões, ela começou um projeto que recolhe essa comida, peletiza e tem comida, vamos dizer, para os porcos, para os gatos, peletizado. Então isso foi nos impressionou muito. Outra coisa que nós tivemos na segunda volta ao mundo, na ilha de Henderson Island, nós ficamos impressionados também, ilha totalmente deserta. Para vocês terem uma ideia, essa ilha tem 3 hectares, 30 mil metros quadrados. Em 2015, a BBC fez inclusive um documentário junto com depois passou na National Geographic, eles recolheram 18 toneladas só de plástico em 3 hectares. Nós estivemos lá em 97, né? Em 98, e também ficamos assim apavorados. E é isso que nós precisamos realmente, não adianta somente bater, assim, ou seja, ser chita nisso. Nós temos que buscar soluções. Né? Buscar soluções, isso está acontecendo. Soluções, ou seja, reciclar mais, fazer a engenharia reversa. Eu acho que esse é o futuro e é esse o nosso propósito para a próxima viagem. E aí, como vocês estão vendo, nós recolhemos o lixo
a maior parte do lixo era de boias de pesca, rede de pesca, engradados de pesca. E isso nós temos visto ao longo das nossas navegações em muitos lugares, e que tem não só os animais, mas também as embarcações inclusive de socorro, que foram buscar pessoas que estavam em alto mar e que se enredaram, né, se embaralharam na rede de pesca e custaram a chegar aos seus objetivos. E nós criamos, né, o Instituto Cat Sherman em 2004, e nós fizemos bastante trabalho de educação ambiental nas escolas. Então, nós começamos com as crianças na própria praia, lá em Bombinhas, mostrando para elas o que acontece quando joga o lixo no mar, ou joga o lixo na praia, que vai parar no mar. Então, nós já viemos fazendo as nossas ações todas de educação ambiental nas escolas, palestras nas universidades, palestras nas empresas sobre esse assunto. E isso é um processo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E como a nossa casa é o barco e nosso quintal, né, é o mar, cada vez nós estamos vendo que a degradação é muito maior. Então, todo mundo diz assim, vocês enfrentam tempestades, mas hoje, mais do que as tempestades para nós, o grande perigo é o plástico no mar. E nós vimos também, fazendo uma conscientização, através de um programa que se chama Conexão. Eu só queria complementar, a gente tem que debater muito, mas não só ver os problemas, nós temos que ver realmente, eu estou repetindo, as soluções. Esse realmente é o rumo que nós estamos traçando, e eu acho que, em termos de visão de futuro, é isso, e é aí que nós vamos resolver. Porque eliminar totalmente o plástico é difícil, mas diminuir, reciclar, sim. É o grande desafio, né, que nós estamos falando de rede, estamos falando de plástico que a gente vê na praia, mas uma das coisas que na nossa pesquisa, nesse último ano principalmente, a gente vem pesquisando muito o tema do plástico nos oceanos, é o microplástico. O microplástico ele já é presente, até saiu recentemente um estudo no sal de cozinha, ele está começando a se tornar presente na água que a gente bebe, com certeza ele está presente, né, nos animais que estão comendo plástico, e a gente está ingerindo esses peixes e assim por diante. Então, nós fizemos um trabalho, até com a ONU Meio Ambiente, aqui, chamado Conexão Sherman, um programa que a gente faz 1 a 2 vezes por ano, onde nós levamos pessoas que não têm experiência no mar, são pessoas replicadores de informação, ou pessoas que têm uma influência, formadores de opinião, nós levamos para dentro do barco para passar 1 semana conosco. E nós acabamos de fazer isso há mais ou menos 3 meses, onde levamos essas pessoas para navegar conosco de Recife, Fernando Noronha. Especialmente, nós queríamos chegar na Praia do Atalaia, que é uma das praias mais protegidas do Brasil, tem um número X de pessoas, tem guias, você só pode ir acompanhado, você não pode, quando está nadando, nem pisar no chão, né, porque é um viveiro. E nesta praia, que é tão protegida, e ela não tem nada de população em volta, de onde ela chega, todo o vento normalmente vem do mar, é isso que nós encontramos, né? Você pega um punhado de areia e ela está cheio de microplástico. Então, para nós, isso foi impressionante. E nos motivou, aquele vídeo de West Fayou, como vocês viram, foi um dos vídeos mais viralizados nossos, de forma orgânica, muito rápida. E nós sempre falamos de meio ambiente, porque a gente vive no mar, né? Ali é o nosso quintal de casa. E nós sempre falamos, mas sempre tivemos um cuidado também para falar de meio ambiente, para que as pessoas não tivessem uma aversão, porque há um tempo atrás, né, nós éramos considerados um pouco ecochatos. Hoje o termo mudou para ecosexy, né? Eu ouvi esse termo recentemente. Então hoje nós somos ecosexy, é bacana isso, de você estar falando do meio ambiente. E para nós esse vídeo West Fayou realmente comprovou que as pessoas querem falar desse tema. A consciência, eu acho, global, começou a acordar para esse tema. E com isso nós decidimos virar uma chave nas nossas vidas e nas nossas expedições. Até este ano passado nós falamos sempre de histórias passadas, né? A nossa segunda volta ao mundo refez a viagem de Fernando de Magalhães. A última foi atrás de uma teoria que os chineses tinham dado a volta ao mundo antes dos europeus. E nós viramos uma chave para falar de futuro. E agora a gente está preparando uma nova expedição que se chama Voz dos Oceanos. A nossa ideia é que nós, assim, juntando com algumas pessoas, nós possamos falar e sermos porta-voz dos oceanos. Falar de temas complicados, mas de uma forma muito esclarecedora e com objetivos muito claros, né? Então nós temos 3 objetivos principais, que é o testemunhar, e realmente ir lá mostrar, porque é impacto, a imagem
ela gera esse impacto, aquele vídeo a gente viu que gera esse impacto. Segundo, como meu pai que já bateu o martelo 2 vezes, nós como navegadores nós somos muito objetivos. A gente vê uma tempestade chegando, a gente não pode desviar, não adianta ficar chorando. O que a gente tem que fazer é encarar o problema, né? Então nós temos uma forma muito objetiva de encarar esse problema, e aí esse nosso projeto busca ONGs, busca cientistas, empreendedores, juntar toda essa turma para tentar achar, né, a solução. O que o meu pai falou, o que a gente vê a tendência mundial, que o plástico não vai sumir das nossas vidas, né? Infelizmente, e também porque ninguém quer tomar uma injeção, uma vacina que não seja de uma seringa descartável. Pode ser mudado isso? Com certeza com o tempo, mas imediatamente ninguém vai querer isso. Ou luvas médicas, né, numa cirurgia que sejam descartáveis, você quer, né, ter essa proteção. Então, o pensamento é como que a gente fecha o ciclo. Se você vai gerar esse plástico, como que você cuida dele para ele não acabar nos oceanos ou no lixo, e sim que ele volte a ser reaproveitado. Esse, para nós, é uma das soluções. Claro que precisamos reduzir. Hoje, o single-use plastic é um absurdo. Qualquer lugar que você vai é copinho de plástico. Nós somos até chatos quando a gente vai buscar patrocínio em empresas e a gente vê os copinhos de plástico, a gente faz a apresentação e aponta, né, para o diretor de marketing. Aí ele já olha assim, meio assustado, e fala assim, não, tudo bem, mas olha que legal que seria se você tivesse copos de vidro. Olha que bacana seria se as pessoas trouxessem seus copos, né, os colaboradores. Então, nós acreditamos que pequenas mudanças e atitudes vão acontecendo para que o mundo inteiro mude. O pessoal fala assim, critica, o canudinho, né? O canudinho faz diferença? Claro, 100 milhões de canudinhos por dia faz diferença. E mais do que isso, começa a mudar a consciência das pessoas. Então nós estamos nessa missão, virou a nossa missão principal da família Schirmann, e vamos estar partindo no 2º semestre do ano que vem, indo para vários lugares do mundo, buscando testemunhar, buscando soluções e educar, conscientizar as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Que vocês tenham um evento maravilhoso. Prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigada, família. Exatamente, é uma questão que envolve todos, e é um pouco dessas vozes que a gente vai ouvir ao longo desse dia. Setor privado, principalmente, poder público, as instituições, mas é uma questão, como a família Schirmann colocou aqui, que também parte de nós, de nossa atitude, da nossa forma de consumo, da nossa forma de se envolver com essas questões. Hoje, pelo menos 80% de todo o lixo plástico que vai parar no mar tem origem terrestre. Isso quer dizer que passa pela nossa mão também. Mas a gente vai ouvir também de um problema macro agora. Nessa manhã, a gente vai ouvir agora o oceano plástico e vamos saber da situação atual. Para a gente ter esse painel e conhecer mais da campanha Mares Limpos, eu vou convidar a Fernanda Daltro, ela é campaigner Mares Limpos da ONU Meio Ambiente no Brasil, e juntamente com ela, também a nossa anfitriã, a Helena Pavese, diretora executiva da Proteção Animal Mundial. Meninas, muito bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo no evento e agradecer também ao Unibis Cultural por estar sediando esse evento aqui hoje. Bom, a gente vai falar um pouquinho para vocês, dar um panorama geral e global sobre a situação atual dos plásticos nos oceanos. Ao longo do dia, a gente vai ter outros palestrantes entrando em mais detalhes sobre soluções e também a gente vai apresentar alguns dados sobre o Brasil. Bom dia a todos, meu nome é Fernanda Daltro, estou aqui como campaigner da ONU Meio Ambiente, que junto com a World Animal Protection estão promovendo esse evento. Queria agradecer a presença de todos, a presença dos nossos defensores aqui também, e de todos os amigos e quem está batalhando nessa frente de luta que parece enorme, mas é possível de ser vencida, principalmente se cada um de nós participar. Em 2050, como foi dito, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. O que isso significa? Que em peso, se a gente fosse fazer um cálculo, em peso, teria mais plástico do que peixes nos oceanos. É um número assustador e uma projeção muito impressionante mesmo, né? Como colocaram a família Schirmann, como colocaram aqui. Mas é um fato. A gente tem cenas como essa acontecendo. Então, chegar a esse número é uma possibilidade real.
Aproximadamente 5,3 milhões de toneladas de macroplásticos chegam aos oceanos. A gente tem uma divisão técnica a respeito do que é macro e o que é microplástico. O macroplástico são todos os pedaços maiores do que 5 milímetros, e o microplástico, aquilo que for menor. Então, não sei se vocês lembram, na apresentação do Sherman, tinha uma mãozinha cheia de pellets de plástico. Aqueles plásticos daquele tamanho e menores do que isso são considerados microplásticos. E a principal fonte de macroplástico, segundo um relatório recente da ONU Meio Ambiente, que foi lançado há pouco, é o mau gerenciamento de resíduos sólidos municipais. Então, o que acontece? A gente tem uma geração imensa de resíduos plásticos, né, uma quantidade muito grande devido à nossa forma de consumo do plástico, de uso do plástico, e os descartes em locais abertos, como lixões, o aterramento inadequado, a falta de disposição final adequada, e também a coisa da gente estar sempre... tem sempre alguém jogando algum plástico no chão, jogando algum lixinho, uma bituca de cigarro. Tudo isso compromete a qualidade dessa gestão de resíduos e, eventualmente, parte desse lixo acaba nos oceanos. Então, esses macroplásticos eles são formados por aquilo que a gente consome. 50% de todo o plástico produzido é feito para durar uma vez, é feito para ser usado uma única vez. Então, a gente tem as embalagens, a gente tem os produtos como sacolas plásticas, canudos, copos descartáveis. Tudo isso que é feito para usar uma única vez tem uma chance muito grande de acabar no meio ambiente. A possibilidade de reciclagem, o plástico, ele é reciclável, mas o que efetivamente chega a ser reciclado é muito baixo. Então, a gente tem números consideráveis, como, por exemplo, 1 milhão de garrafas plásticas compradas no mundo por minuto. É uma geração de resíduo que é quase impossível da gente conseguir gerir adequadamente. Bom, além desses macroplásticos que a Fernanda apresentou, tem uma outra fonte de plástico nos oceanos, que é a pesca fantasma. A pesca fantasma são os equipamentos de pesca, seja redes, anzóis, linhas, que são perdidos, descartados ou abandonados nos oceanos todos os anos. Esses filamentos de plástico eles são ultra resistentes. Alguns deles são 10 vezes mais resistentes que o próprio aço. E esses filamentos, às vezes, são usados para fazer colete à prova de balas, para você ter ideia do quanto é resistente. Eles podem ficar nos oceanos e no meio ambiente por até 600 anos. Se a gente pegar todo o volume de plástico que está nos oceanos e pesar, 70% desse peso é a pesca fantasma. São petrechos de pescas que foram perdidos, abandonados ou descartados nos oceanos. Isso equivale a 640 mil toneladas de petrechos de pesca que são perdidos ou abandonados todos os anos nos oceanos no mundo. E como é que esses petrechos vão parar lá? Bom, como eu falei, eles podem ser perdidos, e essa perda acontece quando o pescador ou a embarcação está pescando num lugar onde tem uma intempérie, tem uma tormenta e acaba levando aquela rede de pesca, ou pescando à noite, e aí fica mais difícil encontrar onde foi colocada. Mas também tem uma relação muito grande com a pesca ilegal. Muitas vezes o pescador ilegal está pescando, e aí chega a fiscalização, e ele pega e abandona e descarta aquela rede de pesca no oceano, para falar, não estou fazendo nada. Então, para escapar dessa fiscalização, uma quantidade enorme de petrechos de pesca é descartado nos oceanos todos os dias. E também, quando volta para o porto, para evitar ser barrado de entrar no porto, eles acabam descartando nos oceanos. Os microplásticos estão comigo? E aí, bom, dentro daquela nossa perspectiva de 8 milhões de toneladas de plástico chegando nos oceanos todos os anos, 3 milhões de toneladas seriam microplásticos, segundo esse relatório da ONU Meio Ambiente, que fez uma avaliação. Então, os microplásticos, a gente tem duas formas deles estarem nos oceanos. Pode passar, Helena? A deterioração de macroplásticos, ou seja, aqueles macroplásticos, aqueles resíduos plásticos maiores vão se deteriorando e acabam virando microplásticos. A poeira das cidades, que carrega sola gasta, carrega... Sabe aquelas marcações de pista, de estrada? Aquilo é sintético, é plástico também. Esse tipo de resíduo pode acabar nos oceanos. As fibras sintéticas e as microesferas. Pode passar. As microesferas são aquelas bolinhas que a gente tem em esfoliantes, pastas de dente. Aquilo vem sendo
paulatinamente retirado dos produtos cosméticos e de higiene, porque já se percebeu que é um problema. Esse tipo de plástico, ele não é contido pelas centrais de tratamento de água. Então, isso vai chegar aos oceanos, com toda certeza, vai chegar aos rios e, eventualmente, aos oceanos. As microfibras, desculpa, Helena, as microfibras, elas são aqueles pedacinhos, aquelas fibrazinhas das nossas roupas sintéticas. Então, grande parte do vestuário hoje das pessoas tem uma parte sintética, é o poliéster, é o nylon, e quando a gente lava aquilo, as fibras se soltam. Então, aproveito aqui até para compartilhar um conhecimento com vocês. Quando a gente lava na máquina de lavar roupa, não sobra aquele amontoadozinho de resíduo, aquelas fibrinhas. Aquilo ali tem muita chance de ser fibra sintética, de ser uma microfibra. Então, não joguem de volta no ralo. Retirem aquilo e joguem no lixinho, porque aquilo tem também muita chance de chegar nos oceanos. E é uma microfibra, é um microplástico. Bom, e como a Fernanda apresentou, todo esse plástico que a gente acaba depositando nos oceanos tem um impacto no meio ambiente, um impacto na nossa saúde e também tem um impacto na economia. Na nossa saúde, já tem vários estudos identificando que a gente está ingerindo plástico, seja através da água que a gente bebe. Então, a água da torneira já contém microplástico. A Organização Mundial de Saúde fez um estudo, 90% das águas engarrafadas já contém micropartículas de plástico. E também o sal, como a família Schumann mencionou, já está contaminado com micropartículas de plástico. Esse plástico ele é consumido pelos animais nos oceanos. A deterioração do plástico pela salinidade, pela incidência da luz solar, gera essas micropartículas. Essas micropartículas elas se aderem aos poluentes orgânicos persistentes, que são o quê? São os restos da agroindústria, são os pesticidas, são os agrotóxicos e ficam flutuando nos oceanos. Eles se agregam, essas micropartículas, e são ingeridos pelos fitoplânctons, e aí entram em toda a cadeia alimentar. E vem parar onde? Está vindo parar na nossa mesa. Então, nós estamos ingerindo plástico através dos frutos do mar, dos peixes. Esse plástico ele produz toxinas, bisfenol e outras toxinas, além dos poluentes orgânicos persistentes que eu mencionei. E causam doenças endócrinas, causam câncer e várias doenças. Então, nós estamos ingerindo plástico de várias maneiras. E os animais também estão ingerindo plástico, e em grande quantidade. Então, uma parte da incidência, da mortalidade dos animais marinhos hoje vem por conta da ingestão do plástico, seja ele macroplástico, seja ele microplástico. Na questão do macroplástico, a gente tem cenas realmente muito tristes em que os animais se alimentam tanto do plástico que aquilo acaba impactando o sistema digestivo dele e impedindo a alimentação, a nutrição. Então, eles morrem de inanição. Além disso, obviamente, a gente tem as outras formas, pode passar, as outras formas de impacto direto, que é a biodiversidade interagindo com esse resíduo plástico, né? Então, essa foto ela é muito bonita, está na National Geographic também, que é a demonstração de que o cavalo marinho ele se agarra a pedaços de coisas para navegar nas correntes. E ele está agarrado num cotonete. Então, isso é muito triste de ver. Como o Emanuel falou no vídeo dele, não é para estar aí. É um elemento não natural. Não deveria estar aí. E a pesca fantasma é uma das fontes principais de sofrimento e morte dos animais marinhos. É um petrecho que foi feito para matar. E quando ele é perdido ou ele é abandonado, ele fica flutuando nos oceanos e fica 600 anos ou mais matando. São animais como focas, golfinhos, baleias, tartarugas marinhas e todos os outros animais marinhos que se enroscam nessas redes de pesca. E eles acabam sendo mutilados, estrangulados, eles são mortos e, às vezes, eles passam meses ou até anos sofrendo, agonizando, até chegar a óbito. Então, é uma das formas mais letais e mais prejudiciais dos animais marinhos. Estima-se que até 40% das populações de golfinhos e baleias dos oceanos, elas são pegas e impactadas por essas redes de pesca. Mas não é só os animais, e são as pessoas também que são impactadas. A própria indústria, a própria economia sofre impacto. De 5% a 30% dos estoques pesqueiros comerciáveis são pegos e impactados e acabam morrendo através dessas redes de pesca e petrechos de pesca abandonados ou perdidos. Tem estudos que mostram que, por exemplo, na Austrália,
a indústria pesqueira perde até 6 milhões de dólares por ano também, porque as redes de pesca se enroscam nos barcos e os barcos dedicam um tempo significativo tentando se desenroscar e não estão lá pescando e não estão lá produzindo. Então, tem um impacto na economia muito grande. E é uma coisa que é de interesse de toda a sociedade. Ele pula. Pulou mais um. Ele pula. Isso. Então, assim, os números que nós temos atualmente são os seguintes. 8,3 bilhões de toneladas de plástico já foram produzidas desde 1950. Dessas 8 toneladas, 6 já viraram lixo. Outras 2 bilhões, né, de toneladas, ou foram recicladas, incineradas, ou estão acumuladas em algum lugar, ou estão ainda em atividade, né? Por exemplo, as tubulações e etc. Mas a real é que a gente produz plástico demais. A gente usa plástico demais. Das 8 bilhões de toneladas já produzidas, 4 bilhões foram produzidas em 15 anos. A nossa produção anual de plástico é de cerca de 400 milhões de toneladas. E isso, a indústria de plástico tem feito projeções para chegar a 1 bilhão por ano. A questão é, a gente gera tanto plástico e a gente não está gerindo bem o resíduo que isso acaba provocando. Porque, como a gente viu, 50% do plástico acaba em aplicações de uso único. Se a gente não está conseguindo reciclar, se só 9% estão sendo reciclados, a gente tem um problema muito sério. O plástico se acumula no meio ambiente. Então, a gente precisa rever a forma como a gente desenha os nossos produtos, como a gente produz os nossos produtos, como nós consumimos, como a gente se relaciona com o plástico como sociedade. Então, como vocês podem ver, lidar com esse passivo, com todo esse lixo plástico que a gente está gerando, vai ser um dos principais desafios que a nossa sociedade vai enfrentar nos próximos anos. E tem algumas formas que a gente pode lidar, a gente vai apresentar ao longo desse dia várias soluções e tem maneiras que a gente pode fazer, já existem, que a gente está implementando para poder lidar com a problemática do plástico. É isso aí. Uma parte muito importante disso são os planos de combate ao lixo no mar. A gente vai ter aqui contato com alguns deles acontecendo, especialmente o plano nacional. E a gente pode ter planos regionais, planos municipais, planos estaduais de combate ao lixo no mar. Não são apenas as cidades costeiras que precisam se preocupar com aquilo que estão depositando no mar de plástico, né? O plástico chega pelos rios também. Então, é muito importante que a sociedade como um todo reveja a sua forma de lidar. As regulamentações também são uma dessas maneiras de o poder público incentivar uma mudança mais drástica, tanto na produção quanto no consumo de plástico. Então, a gente pode ter regulamentações como o banimento de canudos, a cobrança por sacolas plásticas, ou então a regulamentação do setor pesqueiro e das redes de pesca, por exemplo. E também um estímulo à inovação. A gente vai ter um painel aqui que vai falar sobre inovações que já existem para lidar com essa problemática. Tem inovações, por exemplo, no tema de redes de pesca, que a gente pode utilizar mecanismos biodegradáveis dentro das redes de pesca, e quando um peixe for preso, ele pode conseguir sair ao longo do tempo à medida que a rede for degradando. Então, tem uma série de inovações que já existem e precisam ser amplificadas e colocadas em prática. Também o redesign dos produtos e das embalagens e desses equipamentos de pesca, para que eles possam ser reintroduzidos na economia. E aí a gente aplicar, de fato, a economia circular. Isso aí. E atenção a setores chaves, como a gente está colocando aqui, a pesca é um setor muito importante, mas o turismo também, que tem uma grande geração de descarte de plástico. E ações sistemáticas de retirada do passivo, porque já tem muito lixo por aí. Uma ação importante também é a sensibilização da sociedade. É o que a gente está fazendo aqui, a gente vem fazendo nas nossas ações, nas nossas organizações. Todo mundo aqui tem um papel fundamental nesse processo. Nós, como consumidores, temos um papel de orientar o mercado e pressionar também os tomadores de decisão. Então, a sociedade precisa ser informada e ser empoderada para também exercer o seu papel. Nós temos que procurar medidas para aumentar a reciclagem. Como eu falei, a gente tem que efetivar a economia circular. Esses produtos têm um alto valor de mercado. Então, a gente tem que reciclar eles e reintroduzir eles na economia. Isso aí. Isso tudo se resume à produção responsável e consumo consciente, né? Então, a gente tem que ter um ciclo circular, um olhar de circularidade a respeito da nossa forma de produzir, da nossa forma de consumir, da nossa forma de descartar. Os produtos eles têm que ser pensados para serem reintroduzidos no processo produtivo, ou então talvez seja melhor a gente não tê-los. E a Mares Limpos é uma das ferramentas que a gente tem usado. A ONU Meio Ambiente lançou a Mares Limpos há 2 anos.
uma das ferramentas de sensibilização, tanto do público quanto de empresas e governos, para que a gente se una e repense coletivamente essa nossa relação com o plástico. A Mares Limpos tem maravilhosos índices já de objetivos alcançados. A gente tem 52 países signatários da campanha. Aqui no Brasil, a gente assinou logo de cara, em setembro de 2017, e tem mais de 10 cidades brasileiras que já aderiram à campanha, ou seja, são cidades e países que já estão se programando para ter um plano nacional, um plano regional, um plano municipal de combate ao lixo no mar. E, além disso, a campanha ela ainda tem uma previsão de mais 3 anos para acontecer. A gente convida todos vocês a conhecerem e fazerem parte desse movimento, especialmente adotando no seu dia a dia novos hábitos. E a Proteção Animal Mundial lançou em 2014 uma iniciativa que chama Global Goals Key Iniciativa Global de Pesca Fantasma, e que a proposta dessa iniciativa é juntar atores da sociedade, sejam governos, sejam indústria, a mídia, todo mundo que tem um papel fundamental no combate a essa pesca fantasma, para se juntar e trabalhar em ações de uma forma estruturada. A gente já tem mais de 80 organizações no mundo que participam dessa iniciativa, são mais de 13 governos. Então, tem grupos de trabalho, as pessoas se reúnem, discutem, elaboram propostas. A gente teve um sucesso muito grande esse ano, trabalhando junto à ONU. A gente conseguiu a aprovação de uma regulamentação que determina que, a partir de 2025, todos os países vão ter que identificar suas redes de pesca ou seus petrechos de pesca. Significa que saiu da loja, já tem dono e tem identificação. Isso foi uma conquista através dessa iniciativa. Então, eu queria deixar aqui o convite a todo mundo que tiver interesse, entrar no nosso site e, se tiver interesse, se juntar a essa iniciativa. É uma iniciativa global, onde a gente forma uma rede de organizações, indivíduos interessados, e troca informação, soluções e trabalha ativamente no tema. Bom, vamos deixar nossos contatos aqui. Qualquer dúvida, ou se vocês quiserem mais informação, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fiquem à vontade de escrever a gente. Agradecer a Fernanda pela parceria aqui nessa palestra e ao ONU Meio Ambiente pela parceria nesse evento e todo esse trabalho. É um desafio muito grande, é um desafio global, e é muito importante que as pessoas e as organizações se juntem e trabalhem juntos para combater esse problema. Isso aí. Obrigada, Helena. Obrigada por receber a gente aqui. E essa parceria também que está funcionando maravilhosamente. A gente está unindo esforços, falando de plástico, chamando a atenção para a questão da rede de pesca, de toda a pesca fantasma, porque não é só a rede, como a Helena colocou. Então, é importante que a gente expanda esse conhecimento, que a gente dissemine para mais e mais pessoas. Queria agradecer a presença de todos novamente e bom evento para todos. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Tem uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente acaba sabendo de todas essas informações, né, tende a ficar meio paralisado. A situação é justamente o contrário, é hora da gente agir em diversas situações. A gente está vendo muitas informações, imagino que muitas dúvidas devam acontecer. A gente não vai abrir para perguntas durante o evento, até para manter esse dinamismo. Então, o que eu sugiro é que, na hora do intervalo, os nossos convidados vão estar por aí, então se aproximem, tirem dúvidas, entrevistem, façam as perguntas diretamente. Bom, como eu falei, o importante é a ação, não ficar parado, não ficar paralisado com essa situação. E um papel fundamental nessa velocidade na transformação é justamente no setor privado, né? Às vezes o poder público demora muito para essas medidas serem adotadas, mas o setor privado pode fazer muito para mudar essa situação. Então, a gente vai saber um pouco de algumas dessas soluções que vêm sendo encontradas também. Eu vou convidar, para começar o nosso quadro Inovação, qual é o futuro dos plásticos, o Bruno Temer, que é da Matéria Brasil. Ele vai contar para a gente sobre a economia circular do plástico. Então, vamos lá, aproveitar. Bruno, bom dia. Alô? Oi. Nossa, que responsa, né? Começar assim. Bom, eu naturalmente não tenho solução para todos esses problemas, né? Eu acho que, apesar de designer, criativo, etc., as soluções são conjuntas, a gente precisa de muita gente trabalhando. Eu trouxe aqui um pouco de referências, de um pouco de trabalho que a gente faz, já trabalha 12 anos na Matéria Brasil.
iniciativas para tentar reduzir e ressignificar esse plástico. Só para fazer uma checagem, não ficar também chovendo muito no molhado, quem conhece Matéria Brasil aqui? Colabora América, quem já ouviu falar? Economia circular? Empresas B. Bom, então, como muitos já conhecem, eu vou passar alguns temas meio corrido. Como foi falado, qualquer dúvida eu vou estar aqui depois, vocês podem vir falar comigo. Bom, meu nome é Bruno Temer, e isso é bem delicado, mas talvez agora até menos delicado, né? Talvez o Temer seja melhor, não se sabe. Mas, enfim, eu não trabalho com macropolítica, não tenho nenhuma relação partidária ou familiar com nenhum desses cidadãos. Mas eu acho que a gente faz micropolítica todo dia, né? E eu acho que o meu trabalho é político. Você querer inovar e querer transformar através dos negócios é fazer política. Então, acho que nessa situação que a gente está, política, né, a gente tem que se juntar para chegar nas soluções, em vez de ficar esperando a solução vir de cima. Né? Ainda mais agora entendendo o Ministério do Meio Ambiente, com a agricultura. Enfim, é muito complexo. Bom, de formação, eu sou desenhista industrial, engenheiro ambiental, e eu tenho mestrado na área de engenharia de materiais. Então, eu sou um designer bem careta e racional, e eu sou um engenheiro bem criativo. Né? Então, a gente fica nesse meio do caminho aí. E eu trabalho hoje com consultorias, projetos, processos, desenvolvimentos voltados para consumo consciente e economia circular. Eu não vejo outro caminho, né? Se a gente não chegar no indivíduo e conscientizar ele daquilo que ele está consumindo e o que sobra, né? Que também é responsabilidade dele, e que as indústrias pensem que não existe o lado de fora, e produzir de uma forma circular é o único caminho, né? Só tem um planeta, eu não tenho expectativa de sair daqui. Então, para quem não viu economia circular ou nunca ouviu falar, economia circular não é reciclagem, né? Reciclagem é uma solução que a gente fala de final de linha, né? Você extrai linear, fabrica linear, consome linear, joga fora linear, e alguém tem que pegar isso e botar lá em cima de novo. Né? A economia circular ela tem muitos outros ciclos que são muito mais eficientes. Né? Se você tem um produto que você consegue consertar e reutilizar, você dobra a vida útil dele e você tem muito menos despesas com transporte, com energia, com eficiência. Então, só para deixar claro, né, a reciclagem ela não é, pelo menos na minha visão, uma alternativa de economia circular aplicada. Ela é uma solução de final de linha. Né? A gente tem que pensar para desmontar, a gente tem que pensar para consertar, a gente tem que pensar para ser durável, são outras iniciativas. E, naturalmente, a economia circular também não é só técnica, né? A gente está falando do orgânico também. Então, quando a gente fala de resíduos e resíduos plásticos, eu fico pensando assim, a gente vai no mercado e compra uma fruta cortada no meio, numa embalagem de isopor com plástico filme. A fruta ela é perfeita, ela já vem embalada. A gente está misturando os dois mundos, né? Mas, enfim, eu queria falar também a questão das empresas B, porque eu acho que é muito importante a gente perceber que, pelo menos na minha visão, mais uma vez, né, é necessário que haja um modelo de negócio pensado para gerar impacto. Impacto positivo, ambiental, social, ecológico, econômico. Todos os impactos têm que ser gerados de forma positiva. E eu acho que os órgãos públicos, sinceramente, não estão muito interessados nos interesses públicos. E, do lado de cá, quando a gente tem só empresas visando lucro, a gente não atinge a gente não consegue solucionar os problemas de fato, a gente gera mais problemas. Eu também acho, e aí me desculpem, mas que só as ONGs não conseguem resolver o problema. Porque as ONGs elas dependem de dinheiro que vem de outras empresas, elas não fecham um ciclo de prosperidade financeira, elas não são autônomas. Então, nesse sentido, eu acho que os negócios, e aí eu trago um pouco dessa reflexão, né, do que são os novos modelos de negócio, negócios que são focados para resolver problemas. É para isso que a gente tem ideia, pelo menos eu como designer, né? Eu queria resolver problema. Bom, empresa B, rapidamente, são, enfim, empresas certificadas que avaliam seus modelos de negócio em vários critérios diferentes. Naturalmente, meio ambiente é uma das questões, mas como você se relaciona com a comunidade, governança, qual é o seu modelo de negócio? Isso é sucesso, pelo menos na minha concepção e de milhares de empresas B que estão por aí. Trazendo para cá um pouco da reflexão, né, eu acho que isso é muito importante. Assim, quando a gente fala de consumo consciente, a gente tem que querer saber o que a gente consome.
E o que a gente consome para além daquilo que a gente quer comer? Porque ir no mercado e querer comprar fruta orgânica, onde a gente está preservando o nosso meio ambiente, né? Mas para isso a gente precisa de uma bandeja de isopor e de um plástico filme, não faz o menor sentido em termos de um ciclo, né? Sempre que eu boto essa imagem, todo mundo, você está criticando as grandes empresas. Eu não estou aqui querendo criticar, mas boa parte dos resíduos plásticos que a gente vê hoje vem também dessas grandes indústrias que pensaram seus modelos linearmente. Eles querem que o produto dure mais tempo na prateleira, ele quer que ele seja mais atraente, mais barato, mais leve, mais durável. Não, durável não. Mas essas empresas colocam na nossa mão não alternativas, a gente tem opções. Você vai no mercado, você tem algumas opções. Assim. Se você quer, de fato, fazer consumo consciente, hoje em dia, procure produtores locais, vá em feiras locais, tente conhecer quem produz a sua roupa, quem produz o seu alimento, e a gente consegue reduzir os impactos muito nesse sentido, né? Mas esse é um dado que eu puxei da Unicamp, eu peço desculpas, eu não tenho o dado exato do ano, etc., mas nas últimas 2 décadas a gente aumentou em 400% o consumo de alimentos processados. No Brasil, gente. Biodiversidade, planta, alimentação, para tudo quanto é lado. A gente continua consumindo embalado. Quando a gente vai no mercado, ninguém compra lixo. Né? Pelo menos eu não compro lixo. A gente compra embalagens. Isso é uma externalidade? Essa é a minha questão. Né? Todo mundo está preocupado com aquilo que consome. Depois que você consumiu o seu shiitake orgânico, o que você faz com aquela bandeja? Você joga fora mesmo? Qual é o lado de fora? Quem está se preocupando com isso? Né? Então, eu trouxe uma referência de Nápoles, uso essa imagem muitas vezes, porque todo mundo acha que é um problema do Brasil, a gente viu que é um problema global, mas falam muito também, né, Ásia e países em desenvolvimento. Eu queria trazer uma referência, talvez, da Europa, em 2010, greve de gari, e as pessoas continuam jogando lixo fora. Então, esse não é um problema de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ou nada do gênero. É um problema do ser humano que consome e descarta. Né? E aí um pensador de economia, e naturalmente muitos modelos econômicos acabam vindo daí, né, de reflexões, que a gente vê que os modelos econômicos de prejudicar, eles estão chegando a um fim. Assim, né? Se a gente não pensar essas externalidades econômicas como oportunidades, se a gente ficar olhando o mar cheio de plástico e falar, ai meu Deus, tem milhões de toneladas que a gente precisa se livrar, a gente não vai chegar na solução. Agora, se a gente olhar milhares de toneladas de plástico, que podem ser outras coisas, é uma oportunidade de negócio. E aí, talvez, já que a gente está falando de oceano, eu queria ter trazido um slide, acabei esquecendo. Tem uma empresa B chilena, acho que é Carum, que estão fabricando óculos de sol com rede de pesca. A Burel é a empresa e a Carum, eu acho que é a que faz a relação com... Tudo é parceria, gente. Não existe uma empresa fazendo sozinha, né? Então, você pega a Burel... Desculpa, eu tenho ou já falta? Tá. Então, assim, a Burel ela pega redes de pesca de nylon, um material extremamente resistente, durável pra caramba, que vai durar 600 anos, porque essa é a intenção, e bota num óculos de sol durável pra caramba, 100% reciclado. Então, é um modelo de negócio. Ela não está salvando o planeta e o meio ambiente e as tartaruguinhas, ela está vendendo óculos feito com aquele material que estava disponível. E aí, naturalmente, o impacto positivo é acessório também. Então, essa sustentabilidade, né, assim, nosso planeta é um só, não pretendo sair, a gente vai ficar aqui dentro, e como a gente pode, de fato, fazer as coisas circular aqui dentro. Novos modelos econômicos vão surgir, eu não acho que a gente vai continuar produzindo, se divertindo da mesma forma. Eu não acho que é só uma pressão ambiental, mais uma vez. Naturalmente, a pressão ambiental é latente, mas tem gente que fala que o aquecimento global é natural. A gente está influenciando o clima, mas não é tanto assim. Né? Mas a gente tem uma crise de um modelo econômico, a gente tem uma busca de felicidade, e hoje a gente tem, por exemplo, uma família Schumann que faz um vídeo e bota na internet, e todo mundo vê aquilo. Uma ilha deserta que 99% da população não vai conseguir ir lá, e hoje, com tecnologia, a gente consegue ver. Então, eu acho que a gente está presenciando uma mudança de modelo econômico. Não é uma crise econômica, é uma crise de modelo. Tá? E essas novas economias, né, elas têm que ter outros valores, que não seja crescer, acumular, ficar mais rico e prosperar. Né? Mais uma vez, assim, acho que a gente não tem como fugir disso. Tá? A gente está falando de indústria. O microplástico não vem dos pequenos artesãos fazendo artesanato de garrafa PET. Né? E aí o que eu sinto
ao contrário do que a gente vê há muitos anos, né, onde o segredo é o diferencial, a patente é o que diferencia, você tem a solução, mas a solução é sua. Então, você patenteia e vende caro. Pelo menos na minha visão, né, a alma é o segredo do negócio. Enquanto os negócios não estiverem direcionados para gerar soluções de fato, a gente vai continuar patinando em soluções acessórias. Então, eu como designer, né, qual é o meu papel nisso? E daqui a pouco vão cortar meu tempo, então eu vou começar a correr mais. Mas nós somos o meio do caminho ali, né? O designer, apesar da banalização do termo, a gente tem designer de sobrancelha, hair design, todo mundo é design agora, a gente estuda para isso, né? Tem um processo por trás. A gente está ali no meio do caminho, desenvolvendo produtos e também fazendo as embalagens e a campanha de marketing, ou seja, entre a indústria e o consumidor tem um monte de designer, independente da formação, tá? Eu estou falando do papel ali. Então, só para situar um pouco, né? O design ele é uma ferramenta de inovação. Não é só entrar numa sala e ter ideia. Né? É um processo. É um processo que, enfim, vem de muito antes de 1700, mas com a Revolução Industrial começou a ter uma responsabilidade gigante, porque um erro de projeto ele é repetido 1 milhão de vezes. Né? Uma embalagem super leve que pode ser descartável porque ela é muito barata está inundando nossos oceanos. Quando o modelo de embalagem retornável funcionava. Então, acho que aqui começa a ter a crise do design, assim, né? Porque você quer fazer coisas novas, mas a responsabilidade é muito maior. E aí essa reflexão, assim, aqui, para mim, pelo menos, é a parte mais importante do trabalho do designer. O que adianta eu ficar tendo ideia se eu não sei qual é o problema que eu quero solucionar, gente? Se eu não entendo o problema, eu vou redefinir esse problema como uma oportunidade. Porque é na oportunidade que a gente gera inovação, não é no problema, né? Então, sair de uma economia linear para uma economia circular é projeto. Isso aqui é uma empresa B também, a Triciclos, que eu gosto muito, e ela me emprestou esse slide que eu acho demais. Né? Para um designer, você olhar um regador regando ele mesmo não faz o menor sentido. Mas o lixo também não faz sentido. O lixo é um erro de projeto. Na hora que a gente projetou aquela embalagem, que ela era muito leve, que ela era muito barata, que ela valia a pena jogar fora, faltou uma premissa de projeto, faltou pesquisar, faltou entender que não tem nada de fora, que essa embalagem é tão boa que ela pode voltar. Né? Então, aí eu assumo, como designer, essa responsabilidade também de trazer soluções. Aqui é um pouco do gráfico da economia circular um pouco mais aprofundado, então a gente tem alguns princípios básicos, né, de preservar o capital natural, de otimizar o rendimento desse sistema e estimular essa efetividade do sistema, acabando com as externalidades negativas, né, vamos dizer assim. Tudo isso está disponível, Ellen MacArthur Foundation, português, inglês, vários reportes, é muito interessante a leitura. Antes que me tirem daqui, só para falar algumas coisas que eu já fiz, para vocês não acharem que é só problema. Bom, vocês já ouviram falar em Precious Plastic? Precious Plastic é uma iniciativa do Dave Hackens, um holandês, que desenvolveu essas 4 máquinas abertas, open source, para todo mundo copiar pelo mundo. Isso tem uns 4 anos, que foi quando eu copiei a primeira vez. E copiando você vai melhorando, né? Essa é a proposta. Então, hoje eles já estão na 4ª versão, eles conseguiram um fundo na Holanda, tem milhões para desenvolver novas soluções de máquinas abertas para que as pessoas possam, de fato, reciclar em pequena escala localmente. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 ou 4 iniciativas Precious Plastic, pelo mundo são centenas, fórum, mapas, discussões, onde a gente, de fato, troca informações abertamente sobre melhorias. Essa foi uma primeira unidadezinha de reciclagem que eu fiz. Foi encomendada pelo Brown do Luiz, que é uma empresa de bolinho, né, de brownie. Então, aí já está o primeiro desafio também. É uma empresa que faz bolinho, não faz reciclagem. Depois de alguns anos, uma unidade móvel de reciclagem super inovadora virou um bike truck food, qualquer coisa que vende brownie. Mas, enfim, acho que são os desafios que a gente vai aprendendo, né? Esse segundo já foi um projeto que foi financiado pelo WWF, Holanda, junto com Plastic Soup Foundation, enfim, uma série de pessoas envolvidas em instituições. E a gente tinha um desafio que era limpar a Baía de Guanabara. Não com barcões, não ficar enxugando gelo, não ficar botando ecobarreiras, né? É como a gente pode conscientizar as pessoas, gerar inovação, novas possibilidades, novos modelos de negócio e limpar a Baía de Guanabara. Então, a gente identificou o Rio Carioca como um grande efluente ali, que a gente deveria trabalhar. No Rio de Janeiro, o Rio Carioca é bem representativo, né, dá nome à nossa, vamos dizer assim,
a nós mesmos, como cariocas. Enfim, a gente foi no Rio e lá tem 3 comunidades, Cerro Corá, Guararapes e a terceira me falha. E a gente começou a entender como é que seria isso, né? Ressignificar os resíduos plásticos. Eles já trabalhavam com a reciclagem e um dos grandes problemas é a tonelada do PET, que é muito valioso, vale, sei lá, R$2. E os outros plásticos, PS, polipropileno, 7 centavos o quilo. A gente está falando de R$700 a tonelada, você paga R$500 no caminhão, deixa o lixo embora, porque não vale a pena. Então, a gente não trabalha com PET nessa máquina, não porque não pode, mas porque não precisa. E essa unidade móvel ela pega todos os outros resíduos plásticos que não PET e transforma em souvenirs que são vendidos para os turistas na região do Corcovado. Então, eles pegam esse resíduo no Rio, ali na região, transformam e vendem de volta para o turista, a R$10 o souvenir. O quilo está ainda quase R$900. Não resolve o problema das toneladas de plástico no Rio, mas mostra que o plástico tem valor e que não precisa jogar fora, porque ele pode ser ressignificado, gera renda para essa pequena comunidade ali. Já me mandaram concluir, eu vou acelerar, mas tem algumas coisas bem legais. Então, esse foi um outro projeto, foi um desafio posto pela Triciclos, essa empresa B parceira, junto com a Danone, que era como a gente podia mostrar que as embalagens eram, sim, recicláveis e a gente podia fazer coisas muito legais com ela. Então, acho que para todo designer eu acabei realizando um sonho, né? Eu fiz uma máquina que produz Lego, blocos de montar. E isso é genial para mim. Mas, enfim, os iogurtes, os potinhos de iogurte da Danone, eles eram colocados naquela máquina, transformados e viravam blocos no final. Naturalmente, são muitos desafios, né? É uma máquina automatizada, então tem vários desafios ainda para ser solucionados, mas mostra que é possível, né? Se a gente tem um frigobarzinho que transforma em blocos de Lego, por que não ter uma fábrica de brinquedo do lado da fábrica de iogurte? Onde as embalagens voltam e você pode produzir, sim, produtos de qualidade com material que estava sendo descartado. Bom, não vou entrar muito nas outras coisas que a gente já fez, mas a gente já desenvolveu algumas embalagens 100% biocompatíveis para fruta, para evitar o plástico. A gente trabalha com gestão de materiais em eventos, etc. A gente tem uma biblioteca online, totalmente aberta e gratuita, para quem quiser buscar outras soluções, produtos, materiais, roupa, tinta, construção civil, moda, etc. Essa plataforma a gente conseguiu um investimento agora do Instituto CIA para, de fato, catalogar iniciativas de moda sustentável no Brasil e disponibilizar isso para o público. E aí eu trouxe uma referência muito legal, porque se você coloca aqui nessa biblioteca copos, que é o que mais procuram atualmente, né? Todo mundo quer o compostável, biodegradável, não sei o que não. Uma das alternativas é esse copo aqui que eu acho que vocês estão vendo aí fora, né? Ele não está no produto, ele está no serviço. E aí o que eu acho que é a minha provocação aqui, na verdade, eu, como designer inovador, não quero tirar o meu mérito, eu acho que muitas inovações são necessárias, mas eu não acho que a gente precisa ficar inventando também tantas soluções revolucionárias, automatizadas e tudo isso, né? Isso aqui é um copo plástico, gente. A inovação não está no produto. O produto é um copo plástico, durável, sem BPA, não sei, tudo isso que a gente, como os outros copos plásticos, mas ele é reutilizável. É uma empresa que pensou no modelo de serviço para que a gente não precise mais de descartáveis em eventos. Ela não desenvolveu a solução mega revolucionária tecnológica para fazer os copos descartáveis sumirem. É um copo de plástico, gente. Só que com um modelo de negócio pensado para evitar resíduo, você consegue ganhar dinheiro num evento, por exemplo, né, sem gerar nenhum tipo de descartável. E aí eu queria trazer, antes que ela me expulse, o Colabora América, que foi um evento onde Matéria Brasil, né, nós somos co-realizadores, etc. A cerveja, tudo isso vocês imaginam que tem num evento. E a gente fez um evento sem lixo. Tudo era separado, a gente tinha copos retornáveis, todos os alimentos eram servidos em embalagens compostáveis que foram para a compostagem. O composto que seria gerado, a gente distribuiu para o público antes, então eles já levaram adubo para casa do que seria compostável. No final, a gente gerou cerca de... Eu estou falando não só do consumo, né? Eu estou falando montagem, desmontagem, cenografia, tudo que vocês podem imaginar, tapete, carpete, lona, madeira, tudo. No final, a gente encaminhou para reciclagem 92% de tudo. A gente teve 90 quilos de rejeito, que é varrição, banheiro, né? Aí bota absorvente na lata de lixo, enfim. Mas, para um evento que gerou toneladas... Ano passado, a gente gerou 8 toneladas. E a gente conseguiu encaminhar para reciclagem 70%. Esse ano, a gente gerou 2 toneladas.
com planejamento, pensando cenografia para ser reutilizável, não tendo todas aquelas firulas necessárias, porque não são necessárias. Você pode fazer um evento limpo, sem investir muito, limpo de fato, né? Então, no Colabora América, para a gente, o que foi gratificante foi mobilizar 10 mil pessoas e fazer um evento onde, no final desses dias todos, a gente teve menos de 100 quilos de rejeito. Você pensar que a população brasileira gera 1 quilo de rejeito por dia nos seus saquinhos de lixo, né? A gente economizou bastante resíduo, bastante rejeito e conseguiu encaminhar praticamente todos os materiais desse evento. Então, a gente fez o guia digital, a gente tinha coleta de resíduos eletrônicos, tudo foi para reciclagem, a gente tinha cooperativas envolvidas no processo de triagem in loco e a gente fez um evento sem descartáveis nenhum. Bom, falei demais, espero que tenha dado para vocês um pouco de esperança assim, no que é possível realizar. Naturalmente, o desafio é muito grande, mas eu acho que momentos como esse, onde a gente pode trocar experiências e, de fato, realizar coisas juntos, é onde a gente chega nas soluções, né? Eu não tenho a pretensão de ter a solução sozinho, eu apresento ideias, projetos, conceitos e a gente junto consegue realizar. Obrigado mais uma vez pelo convite e, enfim. Muito obrigada. Realmente nos ajuda, como eu falei, a não ficar paralisados, né, na situação. Bom, a Fernanda falou na sua abertura da produção hoje de plástico, né, cerca de mais de 400 milhões, né, de toneladas por ano. Dessa parte, o setor de embalagens tem uma participação bem importante. E a gente está lembrando, então, no painel sobre inovação. Vamos conhecer agora a Paula Paris, vai trazer para a gente, ela é coordenadora de projetos setoriais, ela é da Abiplast, da Associação Brasileira da Indústria do Plástico. O que vem sendo pensado e o que vem sendo colocado dentro de inovação no setor. Paula, bom dia. Bom, gente, obrigada à organização, à FE, World Animal Protection. Obrigada por dar voz à indústria do plástico num evento como esse. Acho que é super valioso para a gente poder estar aqui e falar com vocês. É um pouco difícil ver todo mundo daqui, né? Então, eu fico um pouco intimidada. Mas, para a gente discutir um pouquinho qual o futuro dos plásticos, e aí eu vou falar para vocês, né? A gente trouxe vários impactos importantes e positivos para a sociedade, como a família Schurman falou, inserção social no litro de luz, é super legal essa iniciativa. E aí todo mundo vai falar para mim, pô, Paula, todo mundo já sabe isso, a gente não veio discutir isso hoje aqui, né? A gente está falando de oceano do plástico, como sair desse emaranhado, estamos falando de outra coisa. A gente está falando disso, né? Hoje, principalmente. Principalmente isso, a mesma imagem que a Fê trouxe. E é esse o problema que a gente tem hoje, né? E a indústria do plástico, a gente sempre esteve numa fala muito se desculpando, nem se desculpando, né? Dando justificativas, falando daquela primeira parte lá de quais são os impactos positivos do plástico, e a gente sempre evitava essa discussão e não trazia qual que era a posição da indústria, né? Como que a gente ia se posicionar em relação a isso. E aí, quando a gente fala, todo mundo fala, não aos plásticos, não vamos mais fazer plástico. Então, a solução tem um movimento desse, né? Descascar mais e desembalar menos. Acho que sim, é uma solução a gente falar sobre tirar as embalagens, tirar o isoporzinho da fruta embalada e cortada ao meio, a gente não precisa mesmo. Mas a gente tem uma discussão das embalagens que é muito maior do que isso, que é a questão do desperdício. Hoje, essa é uma informação da FAO, 1/3 da produção de alimentos é desperdiçado do mundo. Em países como o Brasil, em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, na verdade, o desperdício e as perdas acontecem antes de chegar no varejo. Então, tem uma questão muito importante também das embalagens, que é a cumprir a sua função de preservar o alimento, mas tem outras questões da embalagem que a gente fala, que é o marketing, o design, que a gente coloca muita coisa nisso, que a gente impede que a gente consiga fazer com que isso retorne ao processo produtivo ou se mantenha
mais tempo nas prateleiras não, em uso esses produtos, né? Então, porque a questão do desperdício é importante também, né? Então, se desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o maior em relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente hoje no Brasil, a gente tem uma produção de alimentos super descentralizada, que fica no Centro-Oeste, e a gente tem que ter uma logística imensa para chegar nas nossas casas. Não são todas as pessoas que têm acesso à agricultura familiar, a projetos de comida orgânica, que isso é difícil, não é a massa, mas é importante a gente pesar essas questões. A gente tem um problema muito maior do que só falar, vamos tirar as embalagens. Então, por isso, assim, e se o problema fosse fácil, alguém já teria resolvido, com certeza. Então, isso quer dizer que a gente não precisa fazer nada? De jeito nenhum, né? A gente tem nossa culpa, a gente tem nossa parcela de responsabilidade que a gente precisa resolver. Aqui a gente tem esse problema e a gente precisa resolver com muita urgência, porque a gente não pode esperar mais alguns anos para começar a dar vazão a essa questão. Então, em abril desse ano, a inovação que a gente fez, na verdade, foi motivar uma rede de cooperação da iniciativa privada, porque a indústria não ia resolver sozinha, a gente responde demandas, a gente tem que reproduzir esses produtos, né? A Biplast representa tanto os transformadores, os fabricantes de embalagem, quanto os recicladores de material plástico. Se a gente olhar no relatório da Ellen MacArthur Foundation, a gente perde 64% do valor do produto quando a gente recicla. De todo o valor que a gente tem do mercado, 64% é perdido porque a gente produz produtos de downstream, produtos com menos qualidade, porque tem muito pigmento, produtos de menos qualidade porque a gente tem embalagens de N camadas que não conseguem ser reprocessadas, viram produtos que não têm valor adicionado, né? Então, como a gente pode ressignificar, ter valor nesse mercado? A gente começou a ver que tinha um problema muito grande, que era o designer não sabia o que estava acontecendo lá na cooperativa ou lá no reciclador, que não conseguia reproduzir aquele produto. Eu lembro quando teve um designer que ganhou um baita projeto, um prêmio, sobre uma embalagem que ele fez porque usava menos plástico. Muito legal, mas a embalagem não era reaproveitada. Ela perdeu muito do valor de mercado dela quando ela passou para aquele produto. Então, qual o peso que a gente quer também, né? É super importante a gente pensar nisso. Então, essa rede de cooperação, rede empresarial de cooperação para os plásticos, ela faz parte dela todos esses, a indústria de bens de consumo, a petroquímica, quem faz a resina virgem, né? As cooperativas de materiais recicláveis, os gestores de resíduos, os recicladores, os varejistas e os transformadores de embalagem, porque é importante que todo mundo esteja conectado. Assim, a gente precisa que todos saibam o que cada um está fazendo e como fazer. Quais são os desafios de cada um, né? Então, o nosso objetivo de posicionamento é viabilizar, sim, a economia circular, para a gente aplicar o plástico de forma inteligente na sociedade, principalmente a gente conseguir fazer com que ele volte para o processo produtivo ou que ele não precise voltar, que ele continue, que ele permaneça na cadeia de valor, né? Que a gente entenda onde que a gente pode fazer e como que a gente pode seguir com essa questão. Então, o objetivo nosso principal é trabalhar de forma integrada, o objetivo é melhorar a performance e não vamos enganar ninguém, consequentemente, melhorar, sim, a imagem do plástico, né? A gente tem sido atacado, não estou falando que não com razão, mas o objetivo é a gente se posicionar de uma outra forma, ter uma outra atitude e conseguir valorizar todo esse material para a gente não ser o problema, né? Acho que consequentemente, não ser o problema. Os valores dessa rede sim, cooperar entre si, entender essa nossa interdependência, como a gente depende um do outro, e
vê que a gente é corresponsável. A Política Nacional fala da responsabilidade compartilhada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e as empresas entendem que elas são responsáveis entre si. Isso são todos os membros, quem participa hoje. Então, são todas aquelas grandes empresas que colocam muita embalagem no mercado, mas que elas têm compromissos globais muito significativos. A maioria dessas empresas, das indústrias de bens de consumo, elas colocaram metas muito maiores do que a política nacional demanda de fato, né? Então, como que elas vão cumprir com todos esses compromissos? É importante que elas conversem e que elas se entendam entre a cadeia de valor delas como um todo, então, desde as cooperativas. Então, as cooperativas dão insights maravilhosos, porque elas falam como se comercializa aquele material, como não se comercializa, o que ela entende para aquele material, o que precisaria ser feito para ela conseguir comercializar com maior valor adicionado. Os recicladores, a mesma coisa. Como que eles, né, porque os recicladores passam a ser os fabricantes de matéria-prima depois, né, também. Eles entendem que eles vão perder uma parte disso, porque os produtos talvez fiquem mais duráveis, e que bom que é assim. Mas eles também vão ter um produto com maior valor adicionado naquela ponta. Então, entender um pouquinho cada um desses elos, quais são os seus desafios. Aqui são como que a gente se reuniu. A gente fez um dia de workshop para cada um subir lá na frente e falar: meu desafio é logística, eu preciso de volume e qualidade de material, eu preciso que minha logística seja assado para o meu produto ser retornável. E a gente dividiu esses grupos, de acordo com o que cada um falou, por design de embalagens. Então, como que o designer vai produzir embalagens melhores, mais amigáveis ao meio ambiente, mais possíveis de serem recicladas. A gente vai discutir questão de biodegradabilidade, compostabilidade. Como que a gente faz isso? Qual que é a nossa logística também de políticas públicas? Como que a gente tem usina de compostagem suficiente para a gente compostar esse material? Porque são desafios grandes, mas são possíveis se a gente interagir. Aqui é só algumas caras de quem participa da rede e, principalmente, quem delibera. Então, todos os elos participam. É uma questão de governança interessante também, porque a Biplast motivou essa ação, mas quem define, quem delibera e quem tem voto igual, né? Porque a Renilda da Copernova, ela tem o mesmo voto que a Lígia da Danone. Então, quando a gente vai definir de que forma estratégica a gente vai seguir, quais que são as nossas prioridades, a Unilever tem a mesma voz do que um reciclador. Então, cada um, a gente tentou uma governança muito desburocratizada e muito mais que dê voz igual para todos, né? Porque uma cooperativa não tem o mesmo poder que uma indústria de bens de consumo, a gente sabe disso. Então, a gente surgiu em abril desse ano, na primeira reunião. A gente criou esses eixos de trabalho, definimos nossos objetivos, que era falar sobre economia circular, não era falar sobre reciclagem, como que a gente ia viabilizar só o volume, mas sim discutir questões mais macro, né? Tipo, como que a gente pode... Porque quando a gente fala de embalagem é mais difícil, né? Se a gente não falar só de reciclagem. São questões mais complexas, eu já estou terminando. E a gente viu que esse crescente engajamento de participação é bem bonito, assim. Eu posso ser uma poliana para falar isso, mas é legal, porque as empresas... Não é a gente que está indo lá e falando da importância de falar sobre isso. É uma empresa falando para outra que, pô, é legal, é um fórum interessante, as pessoas estão dispostas e estão engajadas para realmente mudar. Então, isso cresce muito todos os dias. Cada dia tem uma empresa nova entrando, é muito legal. O nosso maior ativo intangível é as cabeças pensantes. Então, como que essa interação entre todo mundo de diferentes competências interagindo é muito legal. E ela extrapola os limites de interação da cadeia do plástico, porque antes eu falava com o meu fornecedor e com o meu cliente só, né? Quando a gente fala em economia circular, se a gente está falando em ciclo, todo mundo depende de mim, não só o meu cliente, mas todo mundo depende, e eu preciso entender
qual esses outros elos que dependem, como que eles nos atingem, né? Acho que a gente não tem o poder público hoje, a gente tem aumentado cada vez mais nossa interação com o poder público para entender também essa questão de gestão de resíduos municipais, muito importante. O consumidor, acho que a gente tem que tirar o nosso chapéu de empresa todos os dias e se colocar como consumidor e como sociedade civil também, que é super importante. As nossas perspectivas em 2019 e 2020, a gente implementar, de fato, ações que viabilizem essa questão de economia circular, falar para o consumidor uma questão de reciclabilidade, levar para o consumidor informação se aquela embalagem que ele está comprando, ela tem valor de mercado depois, né? A gente precisa informar para ele também. Tudo bem, às vezes a gente tomou uma decisão de fazer aquela embalagem porque tinha que ter uma proteção XYZ, mas a gente precisa falar para ele e deixar ele consciente daquilo, né? Então, é super importante implementar ações de fato, como que a gente vai resolver as questões das cooperativas também, e elaborar um compromisso com a sociedade, com metas e métricas em 2020, para a gente falar quais são nossas metas. Nossas metas são essas, hoje a gente está construindo isso. Acho que falta muito dado concreto no Brasil sobre quanto que a gente está falando, qual que é o conteúdo reciclado que a gente tem hoje nas embalagens, regionalmente, qual é a nossa capacidade de absorver essas questões. Então, a gente quer elaborar um compromisso com a sociedade, e esse é o nosso objetivo para 2019 e 2020. Obrigada. É isso. Obrigada, Paula. Muito bem, agora para fechar esse painel sobre inovação, eu vou convidar o Alex Sable, ele é da Positiva, uma empresa B, que já nasceu pensando nessa circularidade. Ele vai contar um pouco, então, do case da Positiva. Bem-vindo, Alex. E já trouxe o esfregão. Tá bom. Vou deixar aqui para não ficar segurando o vídeo inteiro. Legal. Passo aqui, né? Bom dia. Bom, super prazer ouvir todos esses temas sendo discutidos cada vez mais. Muito legal esse painel especificamente. Ouvir o Bruno falar sobre modelo de negócio, a Paula falar sobre a associação, como que a gente realmente somos muitos elementos da cadeia que formam economia e produtos. Então, acho que cada vez mais essa mensagem de estarmos todos juntos, sabendo como que a gente pode juntos migrar para um novo modelo é muito importante. Eu vou contar então um pouco da Positiva, que assim no meu papel de como que eu representando, né, uma empresa que pode ser parte da solução, né? De tudo isso que a gente ouviu até agora, né, de manhã, toda a problemática que a gente está vendo. Então, se falou muito sobre como que então as empresas podem realmente atuar e serem protagonistas da mudança. E é isso que a gente vem trabalhando. A gente, obviamente, sabe que a população humana cresceu muito, né? Aqui é um gráfico que mostra há 10 mil anos antes de Cristo o aumento da população humana, e aqui uma explosão indo para 7, já estamos, né, 7 bilhões de pessoas. Então está cada vez mais do que na hora de a gente rever os sintomas do que o aumento da população está causando, porque a gente está vivendo um modelo linear, né? Todo mundo já sabe desses termos, mas então exatamente na causa dos problemas. Então, a economia circular, como já se falou muito aqui, não vou repetir, também para a Positiva a forma de ir na causa do problema e não ficar enxugando gelo, né? Então, a gente enxergou, há 3 anos que a gente existe como empresa, 3, 4 anos, a gente enxergou que, poxa, está todo mundo preocupado, os novos consumidores estão olhando para esse assunto, e não é só uma questão de, poxa, quero salvar o mundo, né? Embora, sim, lógico, queremos, mas aqui tem também uma questão de mercado, né? Se a gente quer realmente enfrentar esse problema de frente,
a gente precisa enxergar também como que isso se transforma em economia, em negócios, em oportunidade para as empresas que querem se engajar. Então, uma empresa como Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, é cada vez mais importante que eles enxerguem que existe mercado, que o consumidor está demandando esse tipo de produto. E é isso que mostra todas as pesquisas que falam dos millennials, né, que estão migrando realmente a forma de consumir, e todas as estatísticas aqui, que preferem produtos locais, produtos autênticos, produtos transparentes, éticos e rastreáveis cada vez mais. Então, isso está acontecendo, né? No mundo desenvolvido, vamos dizer assim, está acontecendo mais rápido. No Brasil está acontecendo não tão rápido, mas está acontecendo. Então, opa, acho que, deixa eu ver, isso. Deixa eu ver se eu passei. Então o que é talvez há um tempo atrás uma coisa mais de utopia e wishful thinking, de vamos salvar o mundo, na verdade hoje está virando, tem gente, muito consumidor preferindo comprar esse tipo de produto, topando abraçar junto, fazer parte disso. Então as empresas estão olhando. A Positiva já teve o privilégio de já nascer nessa toada, nessa nova forma de pensar, mas muitas empresas grandes estão, assim, a gente às vezes tem aquela coisa, não, são uns monstros que estão destruindo o mundo. E, na verdade, são pessoas ali por trás da mesa, conselheiros, diretores e tal, que estão falando, poxa, como que a gente agora pode fazer parte da solução? E claro, uns mais, outros menos, né? Lógico. E aí, assim, você tem o JP Morgan falando que uma migração de 9 trilhões de dólares de uma geração para outra, para uma nova geração que quer consumir diferente. Então, assim por diante. E aí que foi que a gente começou, então, sempre já muito olhando para esse tema da economia circular, como que a gente pode, então, fazer parte disso, inserindo dentro do produto. Então, a bucha vegetal, por exemplo, que é um produto nosso, eu não sei quem daqui conhece a Positiva, já ouviu falar? Legal, então, assim, a gente tem uma linha completa de produtos de limpeza e eu vou só dar alguns exemplos que retratam como que a economia circular pode estar na prática, no dia a dia, né, num produto que você compra e leva para sua casa, né? Não é nada muito distante, nem não precisa de muita filosofia, nem nada. Como que a gente transforma isso em algo super prático e tal. Então, a bucha vegetal é um exemplo. Eu vou passar um vídeo rápido da Dona Zizi, que é a Dona Zizi e o seu Adão, né? É o casal que produz a nossa bucha, que ela serve para lavar louça, substitui aquela verde e amarela. Alguns de vocês muitos devem usar, aquela demora 150 anos para decompor. É sintética. Essa aqui faz a mesma função, tão higiênica ou mais, e ela é biodegradável completamente, você pode jogar no seu jardim depois de usar, e ela é feita por uma cooperativa de mulheres, que o casal, que a Dona Zizi faz parte, e ela produz na fazenda dela, no sítio dela, sem agrotóxico. Vou passar esse vídeo rapidinho, se alguém puder me ajudar aqui a dar o play. Tem como? Ver se vamos. Está aí embaixo aqui, ó. E acho que está sem som. Vamos ver se a gente consegue pôr som aqui. Por que você acha que se... Então, deixa só eu repetir mais uma vez o que você falou agora, porque é bem importante. Por que você acha que se colocasse agrotóxico, cresceria mais? Talvez colheria mais. Mas, como nós achamos melhor colher menos sem agrotóxico nela. Sem veneno nenhum, sem veneno nenhum. Aqui não entra nem Roundup no nosso bom. terreno, graças a Deus. Aqui nós planta e só aduba ela aí, põe esterco de galinha, esterco de criação, mas vaporiza ela quando ela está pequenininha, com leite cru nas folhas que a gente joga. E a gente não joga nenhum tipo de veneno. Bucha orgânica. Essa graças a Deus. 100%. Eu acho mais fácil, se fosse um produto de comer, eu comia na minha mesa, mais tranquila, uma bucha dessa do que o arroz que eu como. Olha só. Sim, senhor. Isso sim. É isso aí. Temos que estimular isso aqui na região também, né, Zizi? Isso, a gente está trabalhando em cima disso aí na associação, nas comunidades, rodando para todo lado, conversando com o povo, sobre essa questão de não usar agrotóxico
em parte nenhuma da agricultura. Que maravilha. Porque, afinal de contas, também Isso. nós trabalhamos com agricultura familiar, nós fornecemos algum produto para as escolas. Isso é muito importante. E sabe que as pessoas que a gente vende a bucha lá em São Paulo, elas gostam de saber disso direto das pessoas que estão produzindo. Com certeza. E passo essa informação para eles com o maior prazer, que nós produzimos ela aqui sem veneno. Então eu costumo, às vezes, colocar o vídeo da Dona Zizi, que é melhor do que eu ficar falando, que fazendo, é legal, né, ouvir direto da pessoa que está lá fazendo o produto. Então, assim, acho que essa, como se falou de novo, muito aqui, essa reconexão com quem está produzindo o produto, a forma de fazer, tirar resíduo para usar como matéria-prima, voltar para a cadeia. Quer dizer, cada vez mais eu acredito que isso vai acontecer, isso vai virar mainstream. Né? Outro produto nosso é o esfregão, é esse aqui, que também tem uma história super legal com a Nara Guichon, uma artesã lá de Santa Catarina. Ela percebeu, há alguns anos atrás, que os pescadores estavam pegando a rede de pesca velha e estavam lá no barco, a rede de pesca, joga no mar. Né? E ela pegou e falou, não joga no mar, traz aqui para mim que eu vou começar a fazer produto com essas redes. E aí eles começaram a fazer isso e a gente conheceu ela alguns anos atrás e falou, poxa, Nara, vamos desenvolver juntos um produto. Ela já estava desenvolvendo e a gente, então, começou faz mais ou menos uns 6 meses, a 10 meses, a vender o esfregão, que é um produto que substitui também, de novo, vários outros tipos de produtos para lavar áreas mais enrustidas, pedra, rejunte, etc. Super resistente, vai durar muitos anos, você não vai precisar trocar esse produto e é isso, um esfregão, já devem ter comentado aqui quanto tempo que demora rede de pesca para decompor no oceano, né? Mais de 6.000 anos para uma rede de pesca decompor e é isso que a gente está falando aqui, poxa, dá para fazer isso aqui não, a Positiva, né, uma empresa pequena relativamente, e a gente está fazendo isso, por que mais empresas não destinam parte das suas verbas de inovação, de P&D e tal, para começar a promover esse tipo de produto, né? Enfim, então a gente exatamente agora recentemente o nosso último novidade foi o lançamento de uma linha de 6 produtos, que são esses 6 produtos de plástico do oceano, a gente chama. Na verdade, é um plástico coletado na cidade de Santos, antes de ele chegar no oceano, né? O conceito é interceptar esse plástico para que ele não chegue no oceano. Então, a gente faz isso com a cooperativa de Santos, ela retira o plástico, enfim, todo o resíduo, e a gente, com a Bumera, que é um grande parceiro nosso, empresa B também, desenvolveu um frasco, que é esse aqui, feito com esse plástico coletado na cidade de Santos, no litoral. Então, a gente consegue tirar o PAD de alta densidade, né, o polietileno de alta densidade da parte do que foi retirado e transformar na nossa embalagem 100% desse frasco feito com esse PAD reciclado. Então, de novo, a mesma coisa, demorou mais de um ano para a gente conseguir chegar nisso, não foi fácil, né? Falando assim, acho que fácil fazer isso, não é fácil, mas é trabalhoso, mas acho que assim, dá muito prazer de poder realmente trabalhar a serviço do planeta, da regeneração, né, e da inclusão social. Então, colocar esse link aqui, se puder, eu não estava sem o vídeo, se puder colocar, não sei se vai ser fácil assim de fazer, ou se não, já está aí. Pô. Mostra um pouquinho do projeto junto com a EcoSurf do meu amigo João aqui. Na praia, eu olhei a praia e falei, nossa, a praia está limpa, será que a gente vai ter o que fazer? A gente vem trabalhando há muito tempo desenvolvendo produtos e serviços que ajudem as pessoas a se reconectar com o meio ambiente e com a forma cíclica, na verdade, com que a natureza funciona. E a gente resolveu juntar pessoas entusiasmadas pelo tema e hoje a gente está aqui fazendo um mutirão para coletar resíduos da praia. A gente vai transformar lixo em um produto.
fazer com que o consumo possa ser sinônimo de uma transformação positiva. A gente escolheu aqui a Praia do Guaraú porque fica do lado de uma reserva. Para poder ter mais respaldo nessa ação, a gente escolheu convidar a ONG EcoSurf como parceiro e a Bumera são nossos parceiros em transformar esse resíduo que a gente vai encontrar aqui numa embalagem que vai com o nosso produto para levar essa mensagem para o consumidor. Vai ser mais uns 2 fácil ainda. Em cerca de 60 minutos, a gente retirou milhares de pedaços de plástico. Nesses momentos, a gente consegue como se colocasse uma lupa em cima da praia para visualizar o que é a abundância de resíduos sólidos nesses ambientes. Então hoje a gente tem que começar a repensar nosso modo de vida, a nossa relação com o plástico, porque a vida no planeta está sendo comprometida com isso. Tem muita coisa que dá para ser aproveitada, né? Muita tampinha, alguns frascos. As cooperativas recebem esses resíduos lá e vão fazer o processo de triagem por tipo, por cor. O que nós fizemos foi aproveitar que as cooperativas já fazem um processo de coleta desse tipo de material e reintroduzir esses materiais para fazer a nova embalagem dos produtos da Positivo. A gente acredita que é possível repensar a forma de fazer, é possível repensar a forma de conviver com o ambiente de uma maneira bem mais inteligente. Resíduo de um ecossistema vira matéria-prima para outro e a Positiva topou esse desafio de usar essa matéria-prima para suas embalagens. Criar em cima de materiais que já estão no meio ambiente. A gente tem expectativa que a pessoa que adquire essa embalagem, ela vai reutilizar várias vezes, os frascos são reutilizáveis e também são infinitamente recicláveis. Convido todos a seguirem nossas páginas, a estar mais a par do que a gente está fazendo aqui na Positiva. E a gente está cada dia com muita informação sobre como cada um de nós pode se engajar, cada um do nosso jeito. Legal. Então, obrigado. Então é isso. Deixa eu ver. Você puder voltar lá para a apresentação? Olá, gente. Aí, pronto. Então, nossa linha nova, né, tá aqui também, trouxe. E acho que é isso aí. Assim, eu sempre coloco essa frase que é como é que a gente pode, né, para a gente mudar alguma coisa, a melhor forma é a gente, às vezes, propor um novo modelo ao invés de lutar contra o modelo existente, né, para que o modelo existente possa ficar obsoleto. Então, a gente, claro que a gente fica indignado com tudo que está aí, com os problemas, mas a Positiva escolheu a gente se engajar nas soluções e propor soluções e não gastar energia em lutar, em criticar, ficar criticando o que está errado. Todo mundo sabe o que está errado, mas a gente tem que mostrar o caminho do que dá para fazer. Então é isso para isso que a gente está aqui. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Daqui a pouco você pega seu esfregão. Bom, e quem quiser ver de perto, né, as embalagens do esfregão, a Positiva também faz parte da Feira de Ideias, que a gente vai abrir daqui a pouquinho, porque agora a gente tem um momento bastante importante dessa nossa manhã, desse nosso dia, né, que está debatendo e sabendo, informando, comunicando sobre o lixo marinho e, especialmente, agora, vamos saber da situação da pesca fantasma. Eu vou convidar agora o João Almeida, ele é gerente de vida silvestre da Proteção Animal Mundial, para um momento bem importante, como eu falei para vocês. É o lançamento de um relatório, o relatório Maré Fantasma, situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma. Eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a esse relatório e realmente são números bastante chocantes e é apenas o começo, né, de um mapeamento dessa situação. João, bem-vindo. Com você. Obrigado, Paulina. Bom dia a todos. Eu vim...
Bom dia a todos. Me chamo João, sou gerente de vida silvestre da Proteção Animal Mundial e vim aqui nesse momento apresentar esse lançamento do relatório Maré Fantasma, onde a gente está fazendo o primeiro grande mapeamento sobre a pesca fantasma no Brasil, né? É um conteúdo inédito, não havia ainda sido feito um material que compilasse a informação da pesca fantasma no cenário nacional. Então, eu vou entrar um pouco aí no mérito do que a gente produziu de conteúdo, e antes eu vou só fazer uma passagem bem rápida pelos conceitos da pesca fantasma, um pouco o que a Helena falou na primeira palestra, depois que a família Sherman abriu aqui o evento hoje, mas eu vou procurar ser rápido nessa parte mais conceitual e dos impactos para entrar logo no conteúdo do relatório. Só para vocês saberem, quem não teve ainda a oportunidade de ver o material físico, a gente tem um stand ali na Feira de Soluções, de Ideias, está lá fora, para quem quiser pegar uma via, é esse material aqui, e eu vou mostrar um pouco para vocês. Bom, eu estruturei rapidamente aqui os tópicos da apresentação, só para vocês terem uma ideia geral do que vai ser falado. Então, eu vou entrar rapidamente na questão de conceitos, características e impactos da pesca fantasma. Depois, eu já entro mesmo no mérito do relatório, apresentando os resultados que a gente obteve nesse 1 ano de investigação, mais ou menos, que completou nesse mês de dezembro. E, no final, a gente entra com algumas propostas de solução para a pesca fantasma, falando da perspectiva dos vários setores da sociedade e como cada um poderia contribuir para essa solução. Bom, deu uma desconfiguradinha na apresentação, peço desculpa, mas acho que não vai comprometer aí a qualidade da conversa. Bom, só para recapitular, é um conceito bastante estranho para muita gente, então é sempre legal falar o que é a pesca fantasma, né? Ela é a pesca ou a captura realizada por equipamentos de pesca perdidos ou abandonados nos oceanos. Os motivos para esses equipamentos irem parar no mar são inúmeros, né? Mas 2 ou 3 deles, de fato, em muitas circunstâncias, as condições nos oceanos são adversas e aí acontece a perda de equipamento de pesca pela dificuldade operacional da coisa mesmo. E vai até situações como a falta de conscientização em torno de como se relacionar com o meio ambiente e com os oceanos, e aí decide-se pelo simples descarte do material de maneira irresponsável, e aí chega nesse cenário que é a captura fantasma, né? Como equipamentos principais de pesca, a gente tem as redes, as linhas, os espinhéis, os anzóis, mas sem dúvida nenhuma que a rede de pesca ela é o grande vilão dessa história, pela captura inespecífica e restrita que faz de qualquer coisa que aparece pela frente, né? Bom, a pesca fantasma tem essa natureza de ter uma característica de ser global. A pesca é feita em todos os lugares do mundo, a perda de equipamentos acontece em todos os lugares do mundo e o lixo fica à deriva, contaminando muitas vezes áreas que não têm nada a ver com essa história. Só lembrando que todos os anos a gente tem 640 mil toneladas de equipamentos de pesca sendo perdidos nos oceanos, é um volume bastante considerável. E que, se a gente pegar a quantidade de lixo marinho existente atualmente nos oceanos, 10% é material fantasma, né? A Helena passou por isso também, né? A pesca fantasma tem uma relação direta e bastante grande com a pesca ilegal, né? Aquela pesca que utiliza métodos destrutivos, muitas vezes, em desalinhamento com legislações, realizada em áreas de proteção ambiental, onde nem sequer pode ser feita a atividade de pesca, mas, mesmo assim, a gente sabe que muitas dessas práticas vêm acontecendo e em países como o Brasil, num grau bastante importante, já que a gente tem uma consciência, muitas vezes, reduzida nessa coisa de como se relacionar com o ambiente, uma fiscalização incipiente sobre a questão de pesca, então acaba que a prática ganha uma escala e uma intensidade bastante importante. Isso são fatos, né, dados científicos que estão na literatura. Em áreas onde a gente tem a pesca ilegal, há maior nível de sobrepesca,
tem maior ocorrência de redes fantasmas no ambiente, e são maiores os impactos sobre os estoques pesqueiros, sobre a vida silvestre. Bom, agora eu perdi aqui a última ideia. Vamos seguir adiante. Bom, seguindo aqui, um tipo de impacto aí que está mais do que documentado em relação à pesca fantasma são os impactos em bem-estar animal e conservação das espécies, da biodiversidade, né? E por que acontece isso? Como a Helena apontou na fala dela anteriormente, os equipamentos de pesca eles são desenhados para matar, para fazer captura dos recursos pesqueiros, né? Então, no momento que você perde esse material no ambiente, ele continua desempenhando a performance que foi prevista, só que no caso específico aqui da pesca fantasma, uma pesca inútil que gera sofrimento animal, muitas vezes porque os animais acabam morrendo em processos bastante dolorosos e longos, né? Se a gente pegar exemplo, por exemplo, de animais que são de respiração pulmonar, como golfinhos, baleias, tartarugas, esses animais muitas vezes se emaranham em redes de pesca e não conseguem ir à superfície para fazer respiração pulmonar, morrem afogados. Muitas espécies acabam morrendo amputadas. Outras espécies ficam muitas vezes retidas nos pedaços de rede de pesca e não conseguem fazer a captura para fins básicos, né? E tem uma outra questão que é a pesca cíclica, né? Então, um animal, quando ele é retido numa rede, ele fica emaranhado, acaba atraindo outros animais que são predadores naturais da espécie, que também se emaranham, e aí você entra num círculo vicioso aí de acumulação de espécimes nos equipamentos fantasmas. É interessante também esse número de 92% dos animais marinhos que entram em contato com algum equipamento fantasma nos oceanos, eles usualmente têm um problema sério, ou por ingestão, ou por emaranhamento nos equipamentos, o que leva, na maior parte dos casos, ao óbito do animal mesmo. Essa foto aqui é do Preto Tamar, tá? Acabou sumindo aqui na desconfiguração do slide. E aí, lembrando aquela questão que foi dita, né, a pesca fantasma ela tem um impacto muito grande nos estoques pesqueiros, né? Então, a depender das espécies que a gente vai estar analisando, a gente percebe uma redução nas populações que variam de 5% a 30%. Né? É um impacto muito grande para fins de conservação, com impactos econômicos importantes também. E aí, quando a gente fala de conservação, tem esse dado importante, que é que dados relatados nas bases de dados científicas, mostrando que 45% dos mamíferos marinhos ameaçados de extinção, de acordo com a base da IUCN, sendo pressionados pela pesca fantasma no mundo inteiro, além de espécies de tartarugas e peixes que também constam em listas oficiais de espécies ameaçadas. A outra questão que a gente falou bastante hoje é a poluição dos oceanos e os impactos que essa poluição acaba tendo na saúde humana, né? Então, os equipamentos fantasmas, que são feitos de material plástico persistente, que duram 600 anos na natureza, quando vão para o ambiente, degradam vários dos ambientes naturais, em especial a gente pode destacar os recifes de corais, que são ambientes sensíveis e importantes para a produtividade primária dos ecossistemas oceânicos. 600 anos para se decompor, em média. Uma vez que inicia o processo de decomposição, os macroplásticos passam a formar os microplásticos, que então entram na cadeia alimentar, contaminando todas as espécies do ambiente marinho e, finalmente, chegando no nosso prato. Realmente deu uma bela desconfigurada, peço desculpa para vocês. Mas aqui o último nível que estava apresentando é que, no fim das contas, entra na dieta humana o material plástico, e esse material que tem absorvido uma série de contaminantes químicos, potencializando muito o risco da gente desenvolver uma série de doenças, como cânceres, disfunções hormonais, e por aí vai. Nada legal. Quando a gente fala de pesca fantasma, a gente tem que lembrar que a gente está falando bastante também dos prejuízos à pesca, e seja a pesca feita pelas pequenas pescarias de tradicionais, ou seja a pesca desempenhada pelas grandes indústrias. Por que isso acontece? É um raciocínio bastante simples.
A pesca fantasma afeta, importantemente, os estoques pesqueiros, reduz a disponibilidade de peixes e de outros frutos do mar. O pescador se sente na necessidade de aumentar os seus esforços de pesca para poder garantir os mesmos níveis de pesca de outros tempos. Isso é, evidentemente, uma super ameaça à subsistência e aos meios de vida de populações que são mais vulneráveis, que dependem diretamente do recurso pesqueiro. E os prejuízos econômicos para a indústria de pesca são inúmeros, eles vão para a ordem de grandeza aí de vários milhões de dólares. Bom, vamos falar do relatório. A primeira informação que salta aos olhos, depois de um trabalho extensivo desse de entender o que existe de informação disponível sobre pesca fantasma no Brasil, na verdade, como a gente não sabe nada sobre esse problema no Brasil. Então, existe uma lacuna gigantesca de informações, pouquíssimos estados com estrutura e pessoal dedicado para entender o tema, mapear as áreas críticas onde tem maior concentração de equipamentos fantasmas. Então, se a gente pega aí o cenário brasileiro, 2 estados se destacam porque apresentam algumas iniciativas e projetos essencialmente dedicados a entender como está a situação dos petrechos fantasmas, que é São Paulo e Santa Catarina. Eles se destacam muito mais porque os outros estados não estão fazendo nada e não porque nesses lugares, de fato, muitas ações estejam sendo feitas. Outros resultados interessantes. Aqui no mapa, deixa eu ver se tem algum laser para apontar aqui. Acho que não. Então, eu vou falando para ajudá-los aí no entendimento. A gente, ao longo da produção desse relatório, a gente procurou já localizar e apontar no mapa aonde estão acontecendo as iniciativas ligadas à pesca fantasma. Sejam projetos de cunho científico, de maior empenho de estrutura e de pessoal para mapear esse problema, até situações bem mais simples, como ações de limpeza de praia, em que, dentro do conjunto de equipamentos que foram encontrados na limpeza, surge também alguns materiais fantasmas. Mas se a gente fosse limpar esse mapa e deixar marcado ali só o que é atividade de pesquisa para geração de novo conhecimento sobre o tema, a gente teria só Santa Catarina e São Paulo com alguns pins ali marcados. Bom, dos 17 estados litorâneos do Brasil, 12, sumiu o doisinho ali, 12 estados já com registros consolidados aí sobre a existência dos petrechos fantasmas, o que dá aí uma média de 70% do litoral brasileiro com o problema diagnosticado. E o que chama a atenção é que, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe uma grande quantidade de matéria fantasma acumulada nas unidades de conservação da natureza, que são áreas que têm alta restrição de uso e, em geral, nem deveriam ter atividade de pesca acontecendo nas suas áreas. E, inclusive, são áreas de maior qualidade ambiental, onde a gente costuma encontrar uma biodiversidade bem mais importante que em outras áreas. Bom, a gente também procurou entender qual seria a quantidade de animais marinhos sendo impactados por essa prática no Brasil, né? Bom, mas o problema é que no Brasil não tem informação sobre isso. Então, a gente teve que se desdobrar para achar os números que mais subsidiassem a nossa análise e até mesmo usar extrapolações de informações de outros países para poder projetar cenários para cá e poder começar a entender a escala do problema, mesmo que isso envolvesse aproximações e não análises super precisas. Bom, para entender qual era o consumo de redes de pesca do Brasil por ano, a gente foi nas bases do governo e olhou os dados de produção de redes que o IBGE disponibiliza e os dados de importação de redes de pesca que constam nas bases do Ministério do Desenvolvimento e Indústria. E a gente chegou no número mágico aí de 6.600 toneladas de novas redes consumidas todos os anos no país. Aí a outra dúvida era, bom, e quanto que perde de rede? Legal, a gente consome 6.600 toneladas por ano, mas quanto desse material provavelmente está indo para o mar? No Brasil, a gente não tem como fazer esse tipo de aproximação com dados daqui. O que a gente foi fazer, a gente foi estudar quais são os lugares do mundo que tem essa informação já publicada. Essas taxas de perda variam muito, elas vão desde... Tem países onde a gente observa
0,5% de perda de rede por embarcação por ano, e até lugares como no Caribe, de regiões do Caribe, que tem uma taxa de perda de 80%. São números completamente alucinantes. A gente, então, foi entender quais dessas bases, desses artigos científicos, tinham grande rigor e credibilidade no seu levantamento de dados, e tem um estudo que aponta que 3,2% de perda anual de rede por barco é um cenário bastante provável. Usando essa taxa e o número de consumo de rede no Brasil por ano, a gente chegou no número de 580 quilos de redes de pesca que podem estar sendo perdidas por dia no Brasil, o que nos leva, e considerando o fato de que 1 quilo de rede fantasma tem o poder de capturar até 120 animais marinhos ao longo do seu ciclo de vida, a gente chega a um incrível número de... Esse é um cenário, é potencial, um número de 70 mil animais marinhos sendo impactados por redes fantasmas todos os dias no país. Bom, e o que está acontecendo dentro do continente, nas águas continentais? O problema é parecido. A gente foi entender o que está acontecendo nos grandes rios amazônicos, né? E na Amazônia, a situação... Bom, a intensidade de pesca nos grandes rios ela é bastante importante por lá também, assim como a intensidade de pesca também é muito forte no ambiente marinho. E já está constatado que, para algumas espécies de botos amazônicos, especialmente o boto cor-de-rosa e o tucuxi, os impactos da pesca fantasma e também de bycatch, que é a captura acidental, não intencionada, já são os principais fatores de pressão à conservação dessas espécies. Antes, essas espécies passavam por um outro problema, que era que eles eram caçados para servir de isca para a captura de uma outra espécie de peixe que tem alto valor econômico. Mas aí foram feitos trabalhos por muitas décadas na Amazônia, algumas legislações foram elaboradas nesse sentido e a captura do boto está proibida. Bom, então vamos falar um pouco de coisas boas, né, ou do que dá esperança para a gente aí para colocar a pesca fantasma na agenda governamental e fazer essa situação ser transformada. Então, da perspectiva de governo, algumas ações interessantes para serem desenvolvidas, né? Então, o maior investimento em pesquisa é urgente. Deu para perceber que, nesse levantamento que a gente fez, que a gente basicamente exauriu os bancos de dados disponíveis, é necessário fazer mais trabalho para entender o que está acontecendo em termos de pesca fantasma no Brasil e também pensando em novos materiais que podem servir para a produção dos equipamentos de pesca, e aí, eventualmente, uma utilização de materiais mais biodegradáveis. Bom, a criação de novas regulamentações ligadas à questão de gestão responsável de resíduos e da pesca, o que faria com que os atores que executam a pesca na ponta tivessem que se conectar mais fortemente com a responsabilidade na atividade de pesca. Bom, outra questão clássica que a gente percebe é a ausência de fiscalização, o que gera a sensação de impunidade em quem está executando a pesca e contribui para a piora do problema. Então, ações de fiscalização urgentes, maior intensidade, maior abrangência. E também a adesão dos governos, e aqui vale para o Brasil ou qualquer outro país do mundo, a adesão a convenções e iniciativas internacionais de combate à pesca fantasma, que passariam, então, a ditar as premissas e atitudes dos países frente a essa agenda. Quando a gente fala da indústria de pesca, é fundamental e urgente que haja uma internalização da gestão responsável da pesca à estratégia corporativa, e aí, a partir daí, o desenvolvimento de treinamentos de rotina para os funcionários e para toda a cadeia produtiva, sistemas de auditoria, aumento do nível de transparência, para a gente entender, para a indústria mesmo entender aonde ela pode melhorar suas práticas e contribuir com essa agenda. Ok. E, por último, esse ponto aqui, que é bastante interessante, que é uma solução fácil, porque às vezes fica meio difícil entender como fazer essa mudança para a redução do impacto da pesca fantasma. Mas essa atividade aqui é bastante viável. Mais para frente, eu vou dar uma palestra à tarde para falar sobre a iniciativa global de combate à pesca fantasma. A gente tem um vídeo que mostra o que a gente está fazendo em termos de solução na Indonésia agora. Mas, basicamente, se faz urgente a utilização de equipamentos de pesca que estejam identificados com as informações do proprietário e também que estejam
munidas de um localizador GPS, porque no caso de você perder um equipamento como esse, fica muito mais fácil fazer uma ação de resgate. Hoje em dia, o custo de produção de um marcador GPS é super baixo, então não existe mais aquela dificuldade de produzir equipamentos com essas tecnologias, coisas que no passado era bem mais complicado. Outros dois atores que se envolvem aí diretamente nessa solução, pescadores artesanais e amadores, na mesma linha do que eu apontei para a indústria de pesca, deveriam iniciar também a utilização dos petrechos marcados e identificados. E quando a gente fala das grandes redes de supermercados, eles são grandes consumidores da pesca, né? Eles são os grandes compradores do pescado no mundo. E eles têm muito poder de negociar com a cadeia de fornecedores de pescado para que essa cadeia toda ressignifique a sua prática nos oceanos e ajude ao combate da pesca fantasma. Então, seria a mudança por meio do consumo e da demanda, né? Opa, voltei. Na mesma linha do que a gente falou para governos, essas grandes redes de supermercados também têm essa possibilidade de adesão às grandes convenções e iniciativas internacionais, o que força também com que elas criem políticas internas e práticas favoráveis à solução do problema. Bom, e por último, a gente pode, para nós, comedores de pescado, na sua grande maioria, claro que não todo mundo, na mesma linha vale a questão do consumo consciente, a conexão com a questão das certificações, entender a importância desses produtos que estão ligados às agendas socioambientais. Bom, refletir sobre a redução de consumo de carne de frutos do mar e pescado é outra questão interessante, né, porque, no fim das contas, todo esse impacto acontece essencialmente porque a gente está consumindo muito pescado. E outras ações possíveis, mas que são de pouco impacto frente à escala do problema, mas muito úteis porque envolvem educação ambiental e engajamento na agenda, é o envolvimento da sociedade civil em projetos de mapeamento e limpeza de praia, limpeza subaquática, que tem recuperado várias áreas desse tipo de impacto e aumentado até mesmo a produtividade pesqueira de muitas comunidades tradicionais. Então era isso, gente, que tinha para falar pela manhã. Qualquer dúvida, fico à disposição para tirar qualquer dúvida e peço perdão de novo pela desconfiguração do PowerPoint, estava super bonitinho, mas é isso. Obrigada, João, mas está lá. Recomendo todos pegarem, então, o relatório para poder olhar com bastante atenção. Tem alguns recadinhos. Agora a gente vai partir para a Feira de Ideias. Lá fora tem uma série de soluções, uma série de instituições apresentando soluções para todos esses questionamentos que a gente está fazendo durante este dia. Eu tenho um recado da Unibis para não deixarem seus pertences aqui quando saírem. Por favor, levem eles. Vamos sair, então, até o 12h30, a gente vai ter essa abertura, né, da Feira de Ideias. Depois, voltamos, temos o almoço, e às 14h a gente volta para partirmos para um debate e entender como o poder público está reagindo a todas essas situações, tá certo? Então, a gente se vê lá fora. Vamos lá, gente.